Olá, na aula de hoje a gente vai falar sobre movimento da água nos solos. Bom, a aula está dividida em introdução, fatores que influenciam no coeficiente de permeabilidade do solo, determinação do coeficiente de permeabilidade e nosso primeiro questionamento é o que faz a água se deslocar de um ponto para o outro dentro do solo? Bom, são vários motivos, né? O primeiro, só haverá fluxo quando se tem diferença de energia total. Então, né, eu tenho que variar a energia do fluido para ele conseguir se deslocar de um ponto para o outro. O fluxo só ocorre do ponto de maior carga para o fluxo, né, onde tem menor carga. E aí, com muita frequência, a água ocupa a maior parte ou a totalidade dos vazios do solo, né? E aí, submetida à diferença de potencial, a água se desloca no interior do solo de um ponto de maior energia para um ponto de menor energia. O estudo da percolação da água, ela é muito importante porque ela intervém em vários problemas práticos, né, da engenharia geotécnica. O estudo dos fenômenos de fluxo de água em solos é realizado apoiando-se em três conceitos básicos. Primeiro, conservação de energia, que seria, né, a equação de Bernoulli, a permeabilidade de solos, que vem da lei de Darcy, e a conservação de massa. Bom, quais são os problemas gerais causados por essa movimentação de água no solo? Primeiro, o estudo da percolação ela é utilizada, né, nos problemas de subpressão, vazão do percolado e gradientes hidráulicos de saída. Então, problemas relacionados à percolação. No cálculo de vazões, estimativa da quantidade de água que se infiltra numa escavação, né, ou a perda de água de um reservatório de barragens. Então, eu vou ter aqui num reservatório, né, ou numa escavação, se meu solo for mais ou menos permeável, essa quantidade de água vai se movimentar de uma maneira diferente. A definição da região de fluxo, então quando eu tenho uma barragem, né, eu preciso traçar essas linhas de fluxo e determinar qual que é a velocidade dessa percolação para que não ocorra o rompimento, né, ou carreamento desses finos e o rompimento da minha barragem. Na análise de recalques também são utilizadas essas teorias, né, de movimentação de água, porque o recalque está relacionado com a diminuição do índice de vazios, né, que ocorre pela expulsão de água. Então, quando eu tenho compactação de solo, eu estou expulsando os vazios, né, estou diminuindo o índice de vazios, expulsando a parte gasosa. Já quando eu estou falando sobre recalque, eu estou eliminando a água desses vazios, né, e com isso eu tenho essa redução. E aí, né, outra causa de colapso é como ocorreu na barragem de Belledrue Hills, causada pela exploração excessiva de petróleo em 14 de dezembro de 1963. Então, essa barragem acabou rompendo, né, por questões de movimentação hidráulica dos solos. Análise da estabilidade. A tensão efetiva, né, comanda a resistência dos solos. Então, se a tensão efetiva depende da poropressão, então, consequentemente, se a gente tiver uma variação da poropressão, a gente também vai ter uma variação nas tensões que o solo está submetido. E aí a possibilidade da água de infiltração produzir erosão interna, né? Então, o material que está dentro de um maciço, ele acaba sendo levado embora, acaba tendo um arraste desse material e aí acontece o chamado de piping, né? Então, quando há erosão interna de um maciço sólido. Bom, e aí a gente tem as características dos solos arenosos e dos solos argilosos, né? Os solos arenosos, perante essa movimentação de água, a água flui rapidamente, não apresentam expansão, potencial capilar é inexpressível e não apresentam trincas de retração durante a secagem. Então, essas são as características para solos arenosos. Já para solos argilosos, eles são altamente impermeáveis, né? Então é difícil da água infiltrar neles, exibe considerável expansão quando há a presença de água, possui alto potencial capilar e apresenta considerável retração na secagem. Esse último critério aqui a gente pode observar quando uma poça d'água onde tem solo argiloso seca, fica aquele aspecto craquelado. Aquilo lá
uma retração na secagem causada por solos argilosos. Os solos granulares, né? Vários autores tentaram relacionar a permeabilidade e a porosidade com a curva granulométrica. Então, aqui tem alguns autores que tentaram fazer essas considerações. E aí, para a gente estudar essas formulações relacionadas à movimentação de água no solo, a gente precisa pensar nas energias que agem num fluido, né? Por exemplo, a energia potencial de posição, que é dada por M vezes G vezes E, né? Que é a potencial devido à posição, né? Se ele tá, quanto mais para cima o objeto, maior vai ser essa energia potencial. A energia cinética está relacionada ao movimento, então o V aqui, né, de velocidade ao quadrado. E a energia de pressão, nesse caso, como a gente está trabalhando com água no solo, a gente vai estar trabalhando com uma poropressão. Bom, e aí a energia total que pode agir num fluido dentro do solo, né, é dado pela somatória das três energias. Então eu tenho energia de potencial de posição, né, ou de posição, a energia cinética e a energia de pressão. Então, se eu simplificar tudo isso por mg, né, eu vou ter a seguinte simplificação. Então, aqui dividido por mg, aqui eu vou acabar cortando, né, o mg vai sobrar só z, aqui o m vai cortar com o m aqui embaixo, e aqui eu tenho uma relação que eu consigo simplificar também. Sabendo que o peso específico da água, né, é m sobre v, m, a massa, né, da água vezes a gravidade dividido pelo volume, eu tenho que, e a minha poropressão é a altura de água vezes o peso específico da água, eu posso simplificar apenas por H, né, essa última equação. Então, eu tenho que minha energia total é dada por H, né, Hzão é igual a Z, que seria a elevação, mais V ao quadrado dividido por 2G mais H. Então, eu tenho essa relação aqui para a determinação da energia total por unidade de peso de fluido, né? Bom, então, se eu tenho esse conceito válido para o solo, que meu H total é igual a Z, que seria posição ou carga altimétrica, né? E pressão ou carga piezométrica, e essa parcela aqui de velocidade, o que acontece? No solo, para a grande maioria dos problemas do solo, a gente só considera essa parcela, né? A parcela de diferença de potencial e a parcela de poropressão. Por quê? Porque essa parcela de energia cinética, a minha velocidade é muito baixa. Então, imagina um valor de velocidade que a água está percolando pelo solo. Então, essa velocidade é bem baixa. Elevando ela ao quadrado, ela vai se tornar um valor menor ainda. Dividido por 2 vezes a gravidade, vou diminuir ainda mais esse valor. Então, ele vai acabar sendo desprezível nessa equação. Então, por isso que a parcela da energia cinética ela é desprezada em grande parte dos problemas, né, de fluxo de água no solo. Então, aqui eu tenho a diferença de potencial, né, a diferença de cotas, digamos assim. E aí, a gente tem essa diferença de energia na minha linha de fluxo. Bom, e aí a lei de Darcy, né, foi um pesquisador que ele trabalhava no sistema de abastecimento da água na França, e ele estudou o fluxo de águas em meios porosos saturados, ou seja, ele trabalhava com os filtros lá do sistema de abastecimento de água. E aí ele fez um experimento onde ele tinha aqui uma entrada de água, aqui ele colocava um filtro qualquer, né, no nosso caso aqui seria um solo, e aí ele tinha alguns parâmetros, o parâmetro L, que seria a espessura aqui que a água teria que atravessar, né, a espessura desse meio poroso. Aqui eu tenho a altura Z, né, que seria a altura onde a água deveria passar, e H, que seria a carga que eu teria para dissipar a carga acumulada, né, que eu conseguiria dissipar nesse meio poroso. Bom, e aí ele conseguiu com esse sistema medir a vazão, e aí obviamente ele tinha essa área aqui que seria um permeâmetro, né, e com isso ele determinava o coeficiente de permeabilidade desse material, né.
Bom, então o que ele fez? Ele foi variando esses aspectos, né? Quando ele variava H, o que acontecia com a vazão? Aumentando ou diminuindo H, ou seja, aumentando ou diminuindo a carga, ele tinha uma variação proporcional na vazão, né, que estava passando aqui. Então, ele é diretamente proporcional. Quanto maior a carga hidráulica, maior vai ser a minha vazão. Já quando eu tenho a variação do L aqui, né, a variação da minha espessura, digamos assim, da minha camada, ela varia, né, dessa forma. Então, uma assíntota, né? Então, ele é inversamente proporcional, né? Então, quanto maior a minha espessura ali para percolar, maior meu espaço de percolação, menor é a minha vazão do outro lado. Bom, variando somente H e L e mantendo-se essa relação, né? Então, eu vou manter essa relação H e L e eu vou variar. Então, eu tenho um valor constante também da minha vazão. Então, mantendo uma relação constante, eu tenho uma variação de volume constante saindo do meu sistema. Daí, Darcy concluiu, né, ou seja, Q sendo a vazão, é em função de K vezes H sobre L vezes a onde, né, a relação H sobre L, que seria H, essa altura aqui do piezômetro, né, então a carga que eu tenho para dissipar, dividido por L, que seria a espessura do meu meio poroso, é chamado de gradiente hidráulico, dado por I. Então, a lei de Darcy ficou conhecida como Q, vazão, né, igual ao coeficiente de permeabilidade, vezes I, que é meu gradiente hidráulico, vezes a área, que é a área da seção aqui que eu estou fazendo a minha percolação. Lembrando que esse H permanecia o tempo todo constante, né? Então, eu não tinha variação aqui do meu H. Beleza, e aí a velocidade de Darcy representa a vazão média que atravessa a unidade de superfície chamada de velocidade de descarga. Então ele calculava a velocidade, né, em função da vazão média do sistema. E para conhecer a velocidade real em que a água percola no solo, deve-se ter em mente que a área real em que a água passará é menor do que a seção transversal ao fluxo. Ou seja, eu vou ter vários poros ali, né? Então ela não vai ser uma área efetiva, ou seja, eu tenho um corpo de prova de 10 por 10. Ele não vai ser essa área de 10 por 10 porque eu vou ter os grãos de solo ali que vão estar diminuindo essa área. A relação entre ambas as áreas é a porosidade do solo, né, no caso, e em ambientes naturais a porosidade varia entre 20% a 70%. Esse parâmetro permite calcular a velocidade média de infiltração do fluido. Então, eu tenho aqui, né, a minha velocidade é igual a Q, que seria a minha vazão, a área, e N a porosidade efetiva. Então, é essa a equação para cálculo da velocidade no sistema poroso da lei de Darcy. Bom, e quais são os fatores que controlam a permeabilidade, né? Tem alguns fatores como os coeficientes de permeabilidade são tanto menores quanto menores os vazios do solo. Então, quando eu tenho um solo muito poroso, obviamente ele vai ser mais permeável, né? E quanto menor as minhas partículas, ou seja, menor os vazios, menos permeável esse solo vai ser. E o valor de K, ou seja, o coeficiente de permeabilidade, é comumente expresso como um produto de número por uma potência negativa. Então, por exemplo, né, eu vou ter o meu coeficiente de permeabilidade expresso pelo número 1,3 vezes 10 a menos 8. O que? Centímetros por segundo. Então, esse é um valor característico, por exemplo, dos solos considerados como impermeáveis. Então, existe um solo impermeável? Não existe, né? Mas se eu fosse considerar matematicamente, para os meus cálculos, um número elevado, né? Um valor de permeabilidade elevado a 10 à oitava é um solo praticamente impermeável. E aí, alguns valores típicos de permeabilidade, né? As argilas, menor que 10 a menos 9, ou seja, quanto menor esse expoente aqui, menor vai ser a permeabilidade. Siltes entre 10 a nona, né, a menos 9 e 10 a menos 6. E aí, por exemplo, as areias grossas, né,
10 a menos 3. Então, quanto maior esse valorzinho aqui, maior vai ser a permeabilidade do solo. Aqui eu tenho algumas faixas, né, de permeabilidade. E aí, esses valores são só uns valores para vocês terem mais ou menos uma ordem de grandeza, né? Só que esses valores, ele não depende só do tipo de solo, mas depende muito da estrutura, né, da compacidade e da consistência. Então, posso ter o mesmo solo, por exemplo, um solo compactado e um solo não compactado, eles vão ter coeficiente de permeabilidade diferente. Os solos residuais e solos evoluídos, pedologicamente, apresentam macroporos e isso facilita, né, a permeabilidade da água. Então, solos residuais ou evoluídos, a gente tem ele como mais permeável do que solos jovens, né? E aí os fatores que controlam a permeabilidade são temperatura do ensaio. Então, por que a temperatura do ensaio influi, né? Se a água estiver congelada, não vai ter, a água não vai fluir pelos poros, né? Então, um exemplo bem clássico disso tem o solo congelado lá, não vai fluir. Então, a temperatura do ensaio implica nessa viscosidade, né, que é o meu líquido que está percolando, no caso a água. A estrutura do solo, como eu já disse, então como que ele está formado. A estratificação do terreno, então como que são formadas essas camadas do terreno, né? Se há uma homogeneidade na horizontal ou na vertical, como que eu vou moldar esse corpo de prova. O grau de saturação, então solos saturados eles têm maior permeabilidade do que solos que não estão saturados, isso porque quando a gente está no processo de saturação formam bolhas oclusas de ar que dificultam a passagem de água. E o índice de vazios, né? Quanto maior o índice de vazios, teoricamente maior vai ser a permeabilidade daquele solo. Aí aqui explica, né, cada um deles, então peso específico, temperatura do ensaio, o peso específico e viscosidade. Aqui, em função, eu consigo variar a temperatura do ensaio, né, através dessa equação aqui, que leva em conta a permeabilidade a 20 graus Celsius, que é o parâmetro, né, comum de se obter a permeabilidade. Aqui eu tenho a viscosidade da água na temperatura que eu estou trabalhando, né? Aqui o coeficiente de permeabilidade na temperatura que eu estou trabalhando, dividido pela viscosidade da água a 20 graus Celsius. Então tem como eu transformar isso. Mas o ideal seria que eu fizesse os ensaios todos numa temperatura já padronizada. Isso aqui só acontece quando eu estou trabalhando em campo, por exemplo, que eu não consigo controlar a temperatura. A estrutura e a anisotropia, né? A questão dos solos evoluídos, que tem uma estrutura mais dispersa, né? Uma estrutura mais porosa. Solos sedimentares, solos evoluídos. E aí, o estado do solo, né? Se ele tem mais fofo, né? Se ele é mais fofo, se ele é mais compacto. Então, eu consigo levar em consideração o índice de vazios, né? E através do diâmetro das partículas, né? Do solo, eu consigo fazer uma correlação empírica, né? Para determinar o coeficiente de permeabilidade. Aqui a equação. A influência do grau de saturação, que eu já falei, né? A percolação de água não remove todo o ar existente. Permanecem bolhas de ar, essas bolhas de ar constituem obstáculos do fluxo de água e por isso o coeficiente é menor, quando o solo não está saturado. E aí a determinação do coeficiente de permeabilidade. Existem, né, formas de obter em laboratório e formas de obter em campo, né? Então, esse coeficiente de permeabilidade dado por K pode ser determinado diretamente ou indiretamente. Então, métodos diretos e métodos indiretos, né? Através da curva, determinação indireta, através da curva granulométrica, então faço correlações com os parâmetros da curva granulométrica e encontro esse coeficiente de permeabilidade, e através do ensaio de adensamento. Então, eu tenho um ensaio de adensamento que pode me determinar
o coeficiente de permeabilidade do solo. Isso é tema, né, para Geotecnia 2. Ensaios de campo, né, que também me dão uma leitura de determinação indireta. Por exemplo, a velocidade com que o solo recalca quando submetido a uma compressão depende com que a velocidade de que a água saia dos seus vazios. Então, se eu estou monitorando uma obra, por exemplo, de acordo com o recalque que ela está sofrendo, eu consigo determinar qual que é o coeficiente de permeabilidade por esse deslocamento vertical. Aí, a curva granulométrica, né, que eu determino a partir do diâmetro efetivo, D10, né, e um coeficiente C, que é 100 é muito usado, e para uso da equação recomenda-se que CU seja menor que 5. Então ela tem, por ser uma forma empírica de determinação, ela tem muitos cuidados, né? Então a gente o material precisa se enquadrar nesses quesitos aqui para que essa equação dê um resultado satisfatório. Bom, e aí aqui eu tenho algumas equações que podem ser comparadas, né, a condutividade hidráulica com o tamanho das partículas. Então eu tenho essa, né, C igual a D10 ao quadrado, tenho essa outra e assim por diante. Então tenho várias equações que são em função do tamanho das partículas ou da curva granulométrica, né. Aqui tem cada expressão tem aqui o que significa cada um, né. Bom, e é isso, e na próxima aula a gente vai ver como obter esses valores em laboratório.